Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a todos poderosamente. Nós, nesta manhã, vamos estudar mais 3 capítulos da Bíblia, de 2 Crônicas, 19, 20 e 21. Já de antemão, quero parabenizar a todos vocês que estão firmes e fortes na leitura da Bíblia. Você que nós estávamos falando aqui que o povo de Deus ele sofre por falta de conhecimento. Mas quando você tem um interesse de ler a Bíblia, então você não vai mais sofrer, porque você passou a conhecer o nosso Deus. Essa é a pura realidade. Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e amado Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha dirigir esse devocional, todas essas palavras, abençoa o teu povo. Eu te louvo, te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou, por este dia, por esta sexta-feira maravilhosa, porque nós vamos com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Meu Deus, é isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos nessa fé. Aqui no capítulo 19, nós vemos que Josafá, no capítulo 18, Josafá ele fez uma aliança errada com Acabe. E aqui nós vamos ver que a história de Josafá, e começa aqui no capítulo 19, falando acerca dessa aliança errada que ele fez com o rei Acabe. E aqui o profeta, ele foi boca, o vidente, né, que fala aqui a Bíblia, que é o profeta, o homem de Deus, foi boca de Deus, foi o canal da bênção. Então, diz assim as escrituras sagradas aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, diz assim, olha só, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o teu coração. Então, aquilo trouxe a indignação de Deus. Deus ele ficou indignado, a aliança errada. E isso aborreceu a Deus. Então, isso provocou a ira do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui é vigia, fica atento, não ande por este caminho, não vai por este caminho. Tome muito cuidado com as alianças que você vai fazer. Então, aqui no capítulo 19, nós vamos ver o que Josafá, que era um homem de Deus, ele retornou para ajudar. Então, em paz e em segurança. E Deus viu uma coisa boa nele. E eu creio que todos nós temos uma coisa boa. Nem tudo em você desagrada a Deus. Tem uma coisa boa dentro de você. E Deus viu uma coisa boa dentro de Josafá, que ele buscava a Deus de todo o coração. Ele tirou a idolatria do povo. Então Deus viu essa coisa boa nele. Do versículo 4 até o versículo 11, diz aqui que nós já vamos finalizar o capítulo 19, nós vamos ver que Josafá ele começou a percorrer o reinado e fazendo algo muito forte, levantando juízes e líderes. Ele foi usando a estratégia de Jetro, que era sogro de Moisés, né? Então ele foi ensinando e foi estabelecendo líderes para ajudar a governar. E é isso que nós estamos fazendo na INVE. Nós estamos preparando, levantando líderes para nos ajudar. Como assim, pastor? Para ir nas casas, para fazer o trabalho de célula, para levar a palavra de Deus. E isso é muito forte. Josafá começou a percorrer todo o seu reinado. Então, estabelecer líderes para governar. Aqui ele estava sendo motivado porque ele foi repreendido. E muitas são as pessoas que, quando ela é repreendida no amor, no espírito, ela faz bico,
ela faz cara feia, ela desanima. Mas aqui Josafá, quando ele foi repreendido, aquilo foi uma motivação para Josafá. E ele se motivou a começar a fazer aquilo que era certo. Então aqui ele começou a estabelecer líderes para ajudá-lo a governar. Tudo isso foi motivo daquela repreensão, da aliança errada que ele fez. Então aqui uma mudança radical, judicial em Judá. Então vai estabelecer aqui juízes e vai exortar esses líderes e esses juízes a julgar o povo com temor, com todo temor. Então ele vai trabalhar por justiça e integridade. Então ele passa essa visão, ele levanta os líderes e fala, ó, é com justiça, é com integridade que nós temos que ajudar o povo. E esse é o desejo de Deus para alguém que está num cargo público, na política, ou até mesmo fazendo a obra de Deus. Que nós venhamos fazer com justiça, que venhamos fazer com integridade, porque isso é uma coisa que glorifica o nome do Senhor Jesus. Talvez você fale assim, poxa pastor, mas eu não estou numa posição de governo na política, eu não estou na obra de Deus, mas nós precisamos caminhar. A nossa fala, a nossa vida tem que ser com justiça, com integridade. Nós temos que ser pessoas de Deus. Isso é muito importante para você que é um líder e para você que administra. Então aqui no capítulo 20, fala que Josafá é um grande desafio. Capítulo 20 fala do grande desafio de Josafá. Então, Josafá, os inimigos se juntam, tá aqui, olha só, os inimigos aqui, Moabe e Amon, se juntam contra Josafá. Nós na vida vamos ter grandes desafios, mas Josafá aqui, depois dos Moabitas e dos Amomitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Os inimigos entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá, um exército enorme vem contra ti em Edom, e outro do lado do Mar Morto. Já está Amazazon Tamar, isto é, em Gide. Altarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então aqui todos, ele proclamou, quando uma grande multidão, quando os inimigos se levantaram contra Josafá, ele fez um jejum. Pastor, o jejum funciona? Pastor, o jejum ele traz resposta? Sim, o jejum funciona sim. O jejum ele traz resposta sim. O Josafá ele convocou todo mundo. Pastor, o que é um jejum? Não é você passar fome, é você ter horas com Deus, é você tirar algo que você gosta, é você se consagrar tem pessoas que fazem um jejum de 12 horas, tem pessoas que fazem um jejum de 6 horas, tem pessoas que fazem um jejum de 3 horas, e ali ele está se consagrando. O jejum é um jejum onde você não pode comer, onde você não pode beber nada, onde ouvir músicas seculares. Ali você tem que estar em consagração. E no versículo 14 até o 21 fala da resposta de Deus. O povo foi vitorioso através do jejum e através da oração. Batalhas vão surgir, os inimigos vão se levantar, mas não há batalha que o poder de Deus não venha se manifestar. Através do jejum, Deus falou assim, ó, vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês. Quando a pessoa ela jejua e tem uma vida com Deus, o poder de Deus se manifesta. Aqui no versículo 22 ao versículo 30, os exércitos foram confundidos. E eles foram matando uns aos outros. Olha só que coisa extraordinária, né? Que coisa forte aqui. Foram matando uns aos outros. Então, olha só a importância de você abrir um jejum, de você clamar a Deus, de você falar com Deus
Isso é algo glorioso. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de ter esse momento todas as manhãs. É o teu primeiro alimento diário que você tem recebido, o primeiro alimento de muitos que você vai receber. Não deixe, para mim também, tem dia que é cansativo, poxa, eu leio a Bíblia, eu tenho que transmitir aqui para vocês, tem dia que pesa a visão, uma dor de cabeça, o cansaço, mas Deus renova nossas forças. Deus é mais. Isso aqui é muito forte. No capítulo 21, fala que Josafá descansou. Ele descansou. E diz assim no capítulo 21 algo muito forte. Olha só, diz assim a palavra de Deus. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Zacarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, o rei de Israel. Eles deu muito presentes de prata e de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino de Jeorão, mas o reino deu a Jeorão, porque este era o filho mais velho. O reinado de Jeorão. Logo Jeorão se fortaleceu no reinado de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir as dinastias dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Então, aqui, a Bíblia fala que Jeorão se desviou do Senhor. Fez como Acabe, que casou com Jezabel. E aqui, Jeroão casou com uma filha de Acabe, né? Então, o caminho dele foi um caminho que Deus reprovou. Aqui o profeta Elias, o homem de Deus, vai repreendê-lo. Isso mostra que a sua liderança não era boa. E de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então, aqui no versículo 16 ao versículo 20, ele teve uma doença dolorosa e ele morre. E ninguém se lamentou o dia que ele morreu. Ninguém se lamentou. Ninguém quis nem saber dele. Então, ele escolheu o caminho de morte. Então, olha só o exemplo de uma pessoa que abandona Deus, que vira as costas para Deus. Teve uma consequência grave, morte e destruição. Ninguém se lembrou dele, ninguém nem falava dele. Então você, eu, você, todos nós estamos tendo uma grande oportunidade de fazer diferente e de servir a Deus. E aqui nós terminamos mais um capítulo do livro de 2 Crônicas, o capítulo 21. E eu tenho certeza que na semana que vem nós vamos terminar o livro de 2 Crônicas. Essa é a nossa fé e eu tenho certeza disso.